Nesse vídeo, analisaremos circuitos com capacitor e indutor, utilizando as ferramentas gráficas do Proteus. Primeiro, analisaremos um circuito RC. Este circuito é formado por um resistor, em série com um capacitor. A tensão no capacitor ao longo do tempo é dada pela seguinte expressão. Essa função funciona tanto para o carregamento, quanto para o descarregamento do capacitor. VI representa a tensão inicial do capacitor. E VF é a tensão final, quando o capacitor está em repouso, ou seja, a tensão já estabilizou, e não varia mais. Tal representa a constante de tempo do circuito, que é calculada por R vezes C. Considerando os valores do circuito, a constante de tempo será cerca de 103 milissegundos. Quando o capacitor se carrega, sua tensão aumenta de VI para VF. Nesse caso, a constante de tempo será o tempo para atingir cerca de 63% da tensão final. Por convenção, consideramos que, a partir de 5 constantes de tempo, o capacitor está completamente carregado. Então, para o nosso circuito, a partir de 517 milissegundos, a tensão do capacitor não varia mais. Vamos considerar que o capacitor se carrega de 0 volts até 10 volts. Com isso, podemos encontrar a equação de carregamento da tensão do capacitor. Quando o capacitor descarrega, sua tensão diminui de VI para VF. Nesse caso, a constante de tempo será o tempo para atingir cerca de 36% da tensão inicial. Como os componentes são os mesmos, a constante de tempo será a mesma. De modo que, o tempo de descarregamento será igual ao tempo de carregamento. Vamos considerar que o capacitor se descarrega de 10 volts para 0 volts. Com isso, podemos encontrar a equação de descarregamento da tensão do capacitor. Para simular a carga e descarga do capacitor, utilizaremos a fonte V-Pulse. Essa fonte é capaz de gerar pulsos de tensão periódicos. Acesse as propriedades da fonte. Modifique as tensões para alternar entre 0 e 10 volts, conforme os valores que utilizamos no cálculo anterior. Os tempos de transição da tensão devem ser pequenos, para se comportar como uma chave que abre e fecha instantaneamente. Os tempos de permanência da tensão devem ser configurados de tal forma que permita o capacitor carregar e descarregar totalmente. No nosso caso, 1 segundo é o suficiente. Configure o período para que o ciclo de carga e descarga do capacitor se repita a cada 2 segundos. Agora, vamos traçar os gráficos de tensão do capacitor e do resistor, e o gráfico da corrente do circuito. Primeiro, posicione a tensão de referência no circuito. Todas as tensões serão medidas em relação a esse ponto. Posicione 2 ponteiras de tensão, uma na fonte, e outra no capacitor. E depois posicione a ponteira de corrente. Renomeie os rótulos de acordo com o que está sendo medido. Crie 3 gráficos, um para cada medição. No primeiro gráfico, adicione o sinal de tensão do capacitor. O segundo gráfico exibirá a tensão no resistor. Infelizmente, este sinal não está disponível no circuito. Mas podemos obter a tensão do resistor,
através da diferença entre a tensão da fonte e a tensão do capacitor. Por fim, adicione o sinal de corrente no terceiro gráfico. Simule os gráficos para o tempo de 0 a 3 segundos. Analisando o gráfico, verificamos que o tempo de carga e descarga do capacitor está coerente com o valor de 517 milissegundos, calculado anteriormente. Outra forma de analisar gráficos é utilizando o osciloscópio. Posicione o osciloscópio no circuito, ligue um canal na fonte e outro no capacitor. Inicie a simulação para visualizar a tela do osciloscópio. Primeiro, configure cada canal para o modo DC. Diminua a escala de tensão de cada canal para 1 volt, e ajuste os sinais na tela. Aumente a escala de tempo, para visualizar as curvas de carga e descarga na tela. Aperte o botão Alto, para interromper a atualização do osciloscópio, e congelar a última leitura. Desloque horizontalmente, para ajustar os sinais na tela. Utilizando os cursores, podemos medir intervalos de tempo no gráfico. Analisando o gráfico, verificamos que o tempo de carga e descarga do capacitor está coerente com o valor de 517 milissegundos, calculado anteriormente. O circuito RL é formado por um resistor, em série com um indutor. A corrente no indutor ao longo do tempo é dada pela seguinte expressão. Essa função funciona tanto para o carregamento, quanto para o descarregamento do indutor. II representa a corrente inicial do indutor. IIF é a corrente final, quando o indutor está em repouso, ou seja, a corrente já estabilizou, e não varia mais. Tal representa a constante de tempo do circuito, que é calculada por L dividido por R. Considerando os valores do circuito, a constante de tempo será cerca de 10 milissegundos. Quando o indutor se carrega, sua corrente aumenta de II para IF. Nesse caso, a constante de tempo será o tempo para atingir cerca de 63% da corrente final. Por convenção, consideramos que, a partir de 5 constantes de tempo, o indutor está completamente carregado. Então, para o nosso circuito, a partir de 50 milissegundos, a corrente no indutor não varia mais. Vamos considerar que a tensão da fonte aumenta de 0 até 10 volts. O indutor começa descarregado, portanto a corrente inicial é 0. Quando o indutor está completamente carregado, se comporta como um curto-circuito. Portanto, a corrente final dependerá apenas do resistor. Com isso, podemos encontrar a equação de carregamento da corrente do indutor. Quando o indutor descarrega, sua corrente diminui de I para IF. Nesse caso, a constante de tempo será o tempo para atingir cerca de 36% da corrente inicial.
Como os componentes são os mesmos, a constante de tempo será a mesma. De modo que, o tempo de descarregamento será igual ao tempo de carregamento. Vamos considerar que a tensão da fonte diminui de 10 para 0 volts. O indutor começa totalmente carregado, portanto a corrente inicial depende apenas do resistor. Com isso, podemos encontrar a equação de descarregamento da corrente do indutor. Para simular a carga e descarga do indutor, utilizaremos novamente a fonte V-Pulse. Modifique as tensões para alternar entre 0 e 10 volts, conforme os valores que utilizamos no cálculo anterior. Os tempos de transição da tensão devem ser pequenos, para se comportar como uma chave que abre e fecha instantaneamente. Os tempos de permanência da tensão devem ser configurados de tal forma que permita o indutor carregar e descarregar totalmente. No nosso caso, 100 milissegundos é o suficiente. Configure o período para que o ciclo de carga e descarga do indutor se repita a cada 200 milissegundos. Agora, vamos traçar os gráficos de tensão do indutor e do resistor, e o gráfico da corrente do circuito. Primeiro, posicione a tensão de referência no circuito. Todas as tensões serão medidas em relação a esse ponto. Posicione duas ponteiras de tensão, uma na fonte e outra no indutor. E depois posicione a ponteira de corrente. Renomeie os rótulos de acordo com o que está sendo medido. Crie 3 gráficos, um para cada medição. No primeiro gráfico, adicione o sinal de tensão do indutor. O segundo gráfico exibirá a tensão no resistor. Infelizmente, este sinal não está disponível no circuito. Mas podemos obter a tensão do resistor através da diferença entre a tensão da fonte e a tensão do indutor. Por fim, adicione o sinal de corrente no terceiro gráfico. Simule os gráficos para o tempo de 0 a 300 milissegundos. Analisando o gráfico, verificamos que o tempo de carga e descarga do indutor está coerente com o valor de 50 milissegundos, calculado anteriormente. Agora, vamos analisar o gráfico utilizando o osciloscópio. Posicione o osciloscópio no circuito, ligue um canal na fonte e outro no indutor. Inicie a simulação para visualizar a tela do osciloscópio. Primeiro, configure cada canal para o modo DC. Diminua a escala de tensão de cada canal para 2 volts, e ajuste os sinais na tela. Aumente a escala de tempo, para visualizar as curvas de carga e descarga na tela. Aperte o botão alto, para interromper a atualização do osciloscópio, e congelar a última leitura. Desloque horizontalmente, para ajustar os sinais na tela. Utilizando os cursores,
Podemos medir intervalos de tempo no gráfico. Analisando o gráfico, verificamos que o tempo de carga e descarga do indutor está coerente com o valor de 50 milissegundos, calculado anteriormente.